Olá, muito boa tarde. Muitas obras literárias podem transformar histórias de vida, modos de estar em grupo ou organização das sociedades. A isso incluem também os livros da Bíblia, que determinaram e determinam opções pessoais e de várias comunidades. Neste programa vamos analisar 3 textos da Bíblia, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso nossos convidados o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Alguma temática, Padre Vítor Gonçalves, que seja comum aos 3 textos e alguma celebração também que se assinale neste domingo? De facto, poderíamos ir pela temática da santidade e da perfeição, porque esse é o convite, quer na primeira leitura, quer também no Evangelho, e depois perceber essa santidade e perfeição concretizada quase numa loucura de proposta que Jesus faz, que é uma proposta que ultrapassa muito daquilo que era a lei e que já era um passo importante. E neste contexto, hoje, isto é, este domingo, naturalmente, se não fosse domingo, celebraríamos com alguma solenidade a memória dos beatos Jacinta e Francisco. E este ano em que estamos a celebrar o centenário das aparições de Fátima, isso também nos toca particularmente, porque creio que estas crianças que fizeram uma experiência tão maravilhosa, mas uma experiência que não os deixou fechados, como são sempre as experiências de Deus, mas abriu-os para uma paixão pela universalidade. Aqui no Evangelho, quando Jesus diz rezai pelos vossos inimigos, eles concretizam isso naquela paixão de rezar pelos pecadores. Não que os pecadores sejam inimigos, mas esse amor que ganha uma dimensão universal. E penso que isso é muito importante. E até mesmo, ainda que não seja memória litúrgica a celebrar na maior parte das paróquias, creio que poderá ser uma ocasião importante ligado com a catequese, alguns sinais, alguns gestos ligados aos pastorinhos. Sobretudo, de facto, neste ano em que se celebra o centenário das aparições. E sempre. E estes textos que se escutam, enfim, criam proximidade a este exemplo dos pastorinhos de Fátima, Padre Robson? A grande pergunta que os textos deste domingo nos fazem é quem são os irmãos, não é? Os irmãos que devemos amar, que devemos ser pacientes com eles, que devemos dar oportunidades de reconciliação. E há aqui um grande contraste. Enquanto o livro do Levítico, capítulo 19, que faz parte daquilo que outrora se chamava o Código de Santidade, define, os irmãos são os israelitas, os que pertencem à mesma tradição de fé que nós. Jesus amplia esta noção de inimigos para muito para além dessas fronteiras. E quando nos dá o mandamento de amar o inimigo, no contexto concreto do judaísmo do primeiro século, o inimigo são pessoas muito concretas, que são os romanos invasores, são os samaritanos que tinham uma relação tensa e provocatória com os judeus, não é? São os estranhos, os desconhecidos. E enquanto a santidade nesse tempo era procurada, sobretudo, em termos de pureza ritual, Jesus diz, a santidade agora surge nesta abertura de coração a quem é o meu irmão. Não é um mero horizontalismo, ou seja, não é apenas dizer, a partir de agora basta ter um coração bom ou ser uma boa pessoa. Porque aquilo que Jesus descobre é que o amor ao irmão só se torna possível a partir de uma profunda experiência de Deus. E por isso, colocado no Sermão da Montanha, é que esta noção de amar sem limites, amar sem retribuição, amar aquilo que é diferente e amar aquilo que nos magoa, só é possível a partir de Deus. Não é? E acredita que também tenha sido essa a experiência dos pastorinhos de Fátima? Aquelas crianças foram fascinadas por isso. Quer dizer, eu agora não sou pároco, não é? É assim, mas durante muitos anos o acompanhar as crianças, sobretudo a catequese e jovens adolescentes, não é? A descobrirem esta grandeza da solicitude pelo outro, que é uma coisa que Maria ensina. Por um lado, ensina a beleza da contemplação, de que o Francisco é um ótimo exemplo, e por outro lado, aquela urgência, numa linguagem que talvez hoje alguns se arrepiem, fazer sacrifícios pela conversão dos pecadores, de como uma criança como a Jacinta se sentia responsável por essa multidão de irmãos
entende? Que ela na fé descobria. E vamos continuar a analisar este texto do Evangelho, mas primeiro vamos escutá-lo para depois dar atenção a outros pormenores que passam por este texto que se escuta nas Eucaristias do domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te a tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Padre Robson, que revelação é esta que o texto sugere? Há uma preocupação em todas as sociedades como se repõe a justiça. Toda forma de injustiça gera um desequilíbrio. Quem rouba significa que há um bem de alguém que é subtraído e fica ilegitimamente na posse do outro, não é? Quem agride, há uma falta, digamos, de respeito pela dignidade do outro que é ultrapassada. E é curioso porque a maior parte dos sistemas procura, sobretudo, regular a compensação da justiça de forma punitiva. Nós podemos ficar um bocadinho chocados quando ouvimos olho por olho, dente por dente, não é? Mas repare que mesmo aqui, no Antigo Testamento, a chamada Lei de Talião, não é? Não é original, ela é herdeira dos códigos da Assíria, é uma forma de limitar a possibilidade de vingança, porque nós sabemos, quando o povo tenta exercer justiça por si próprio, perde a noção de proporcionalidade e, as tantas, para vingar uma pequena ação, comete as maiores atrocidades. A ideia de olho por olho, dente por dente, é pelo menos dizer nunca a ação de reposição da justiça, materialmente falando, pode ser mais gravosa, entende, do que o incidente que a retirou. Jesus coloca a reposição da justiça noutra dimensão. Não é o ofensor que tem que repor a justiça por uma pena, por um pagamento que faz, por uma humilhação pública, nem sequer por um pedido de justiça. Quem repõe a justiça é aquele que perdoa, aquele que aceita. E nisto o nosso vocabulário, falamos a língua portuguesa, é muito bonito porque a nossa imagem de perdão significa exatamente isso. É por um dom que está dentro de mim que eu renuncio à vingança e renuncio até à ideia de que a justiça possa ser reposta de forma material, e aquilo que verdadeiramente repõe a nossa relação é um dom de amor. Por isso, as imagens de Jesus o que acentuam é isso, quer dizer, o que verdadeiramente restaura o equilíbrio entre os homens não é apenas uma justiça positiva que dá a cada um, digamos, aquilo que tem direito, mas exatamente essa insistência num amor que brota de dentro. E isto só Deus é capaz de criar. E daí que trata-se de facto de uma dimensão religiosa que se cruza aqui com esta noção de justiça. Sem dúvida, até porque a referência é sempre a Deus, não é? E a é como última termina o frase texto, ser perfeitos, não é? Esse ser perfeitos não como um estado acabado, nós às vezes confundimos de facto o perfeccionismo, mas como um processo. Creio que é mesmo essa constante consciência da nossa imperfeição até neste caminho que faz avançar e não que faz ficar parado. E ao mesmo tempo essa referência a Deus é também na possibilidade transbordante, poderíamos dizer, do coração. Se repararmos, Jesus diz, dá a face direita, ou dá a face esquerda, se bateram na direita.
se te pediram a capa, dá-lhe também a túnica, se te obrigarem a caminhar uma milha, acompanha-o durante 2, que é esta referência a uma capacidade que nós cultivamos pouco, que é a da generosidade e a da gratuidade. Perceber que a falta, objetivamente, tem um peso, mas há uma atitude que pode salvar até aquela situação. Sempre em ordem a salvar a pessoa. Eu creio que isto é jogar é o jogo da surpresa. E mesmo a história da face, né? Nós, humanamente, nós dizemos, ok, eu dou à esquerda, mas depois à terceira, se o outro continua, eu desvio-me, pelo menos. É um pouco a provocar a surpresa, perceber, calma lá, o outro diz, mas estás-me a dar à esquerda, mas porquê e o quê? Eu pedi-te para vires comigo uma milha e tu vens 2. Jogar com com o outro ficar com o pé vazio estava à espera de uma resposta idêntica para ali haver um evoluir de conflito. E nós vemos como isto é tão fácil. Ainda ontem assisti a 2 situações, assim como parece que há uma violência à flor da pele, que se perde esta proporcionalidade, que já seria um equilíbrio bom. Portanto, eu creio que claro que tem esta dimensão religiosa. Jesus fala aqui, o São Paulo depois na segunda leitura vai dizer loucura, e isto é um bocado de loucura. Loucura não no sentido de se perder a razão e o raciocínio, mas surpreender pela abundância de amor no repor uma falta. Em todo caso, são atitudes paradoxais, com tendências da sociedade. Nós o que vemos são muros a erguerem-se ou tentativas disso, e mais do que dar a outra face, enfim. É esse um pouco o perigo, é cada um ficar nas suas razões, que até podem ser válidas, mas as atitudes que se tomam não são aquelas que permitirão crescimento, que permitirão perfeição, porque no fundo é instalarmos-nos numa imperfeição, em vez de a entender como um processo de caminho. E creio que é esse sentido, de facto, como o Padre Robson dizia, da justiça como um processo de crescimento de humanidade e quase diríamos, de Deus em nós. E enquanto ouvia o Evangelho, lembrei-me de questão que por vezes nós ouvimos em diferentes contextos eclesiais, que é quando se aponta o ideal da santidade, diz, mas como é que eu posso ser santo? O texto dá um código? O texto dá muitas linhas, principalmente substituindo a tal ideia de santidade, que ainda persiste, de uma espécie de pureza, de estarmos numa redoma. Acabado. Uma redoma, exatamente, de sermos quase intocáveis da realidade que nos rodeia. Mas eu creio que é precisamente mostrar como a santidade é o concreto do viver como Cristo, como Ele. E avançamos para o texto da primeira leitura, depois de termos analisado este do Evangelho, exatamente, o livro de Levítico, no capítulo 19, onde emerge essa frase em sintonia com o Evangelho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em sintonia ou nem tanto, não é? É exatamente. Aquilo que se chamava outrora o Código de Santidade, hoje em dia os autores desconfiam muito que os capítulos 17 e seguintes do livro de Levítico se possa chamar um Código de Santidade. É uma grande instrução dirigida sobretudo às condições da pureza ritual. Como é que um israelita se pode aproximar? Primeiro os sacerdotes, no capítulo 17, e depois todo o povo, no capítulo 19, para poder oferecer os sacrifícios a Deus. Não é? E é um facto, ninguém pode aproximar-se diante de Deus com as mãos sujas de sangue. E por isso mesmo, o livro do Levítico diz, o cuidado do outro, entende? A justiça, a misericórdia feita ao outro, é condição inevitável para que o homem possa aproximar-se nesta lógica de santidade, quase pureza ritual. Qual é a dificuldade que nos traz e a limitação que o livro do Levítico nos impõe? É porque ela limita apenas esta santidade e esta capacidade de pureza apenas aos irmãos, não é? E diz assim, não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Ou seja, é já um progresso a dizer, mesmo nas leis que regulavam a vingança dos crimes de sangue, assim chamados no Antigo Testamento, o livro de Levítico é um passo em frente a dizer, para os filhos do mesmo povo, para quem pertence a uma mesma promessa, já não pode haver esse esquema de vingança sequer dos crimes de sangue. Mas ainda está longe desta consciência universalista que o Novo Testamento nos traz. Já não é apenas para os filhos do nosso povo, para as pessoas do nosso grupo e da nossa tradição, mas para ninguém eu posso pensar que a justiça
se faz apenas numa lógica de proporcionalidades, olho por olho, dente por dente. Joga-se aqui a grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo? Não sei se é grande diferença, mas eu acho que é, acima de tudo, um crescimento. Tudo isto, há aqui há um processo. Eu estava a lembrar-me de... Conta-se uma história, e o Padre Robson certamente a saberia melhor, mas que um judeu foi ter com... Havia várias escolas no judaísmo rabínico, foi ter com um dos mestres a pedir-lhe como é que ele poderia sintetizar toda a lei numa palavra ou num discurso que ele pudesse ouvir com um pé no ar, portanto, só equilibrado num pé. E houve um disse que era impossível, mas o outro saiu-se com esta, disse: não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. É muito interessante como isso depois é transportado no Evangelho com o faz aos outros o que gostarias que te fizessem, que é a chamada regra de ouro até das religiões. Claro que isso poderia ficar apenas nesse horizontalismo, não é? Mas, efetivamente, Jesus coloca isto no lugar próprio, que é, no fundo, a identidade de sermos filhos de Deus, e até porque aqui há esta referência, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. É, de facto, a consciência nova de que eu não sou filho de Deus apenas porque pertenço aqui a esta igreja e porque tenho aqui o meu clube privado e o meu espaço de santidade. Até a santidade no Antigo Testamento muitas vezes é considerado separação. Aquilo. Não, eu sou, de facto, filho de Deus quando entendo todos os outros como filhos de Deus. Essa universalidade está aqui verdadeiramente posta à prova. E, portanto, não é para voltar aos muros. Quando fazemos muros, necessariamente, nós estamos a excluir-nos. É muito curioso, porque quando fazemos muros, nós ficamos fechados. É engraçado, parece que estamos a defender os outros. Estamos fechados. Não sei se não é a grande diferença do judaísmo para o cristianismo, mas até porque tem aí as suas raízes. Mas efetivamente, marca um salto qualitativo completamente novo. E até, de facto, nas leis do Levítico vemos referências a essa universalidade do Novo Testamento, não é? Sim, pelo menos apontar, não é? Mesmo este amar o próximo como a ti mesmo é uma coisa... mas ainda aí tem um sentido, que é, tu amas o próximo porque, no fundo, queres que ele te ame também a ti, não é? Não é só isso. Jesus dá um passo em frente. Tu ama o próximo mesmo que ele não te ame. Epá! É a proposta do Novo Testamento. Depois, no texto que se escuta na segunda leitura, Padre Robson, na carta de São Paulo aos Coríntios, o que é que se acrescenta a estas considerações, nomeadamente quando se afirma essa centralidade de Cristo e de Deus? Uma das frases é: tudo é vosso, vós sois de Cristo, Cristo é de Deus. É uma das belezas daquilo que Paulo nos propõe, é exatamente isso. A percepção de que o espaço do sagrado deixou de ser agora as paredes de um templo em Jerusalém, construído até com muito sangue, porque foi Herodes o Grande que o reedificou, mas passa a ser o próprio espaço comunitário e as relações comunitárias que vão construir esta novidade, digamos assim, da vivência cristã. O espaço do sagrado não é um lugar onde a gente vai, não é uma linguagem estranha que se adota, é a intensidade da relação fraterna vivida com os outros, pela percepção de que todos nós somos de Deus, não é? E isso é que é muito bonito, quer dizer, Paulo diz, as glórias humanas, entende, construídas, e mesmo a Igreja não está isenta disso, não é? Construídas no mérito, na posição de proeminência que se tem, nos títulos que se carregam, entende, na exposição pública que se tem. Nada disso é tão importante como esse protagonismo de Deus, que numa comunidade é capaz de congregar as pessoas para uma experiência radicalmente nova. Perceber que o amor que nos une é um amor que vem de Deus. Que proposta é esta que São Paulo faz neste texto? Há pouco o Padre Vítor referia-se a esta nova proposta de vida como uma loucura. Pois, São Paulo, quando diz aqui, se alguém entre vós julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Há aqui, de facto,
uma dimensão de sabedoria que não é simplesmente o senso comum, com toda a riqueza que ele tem, e que, no fundo, nós vemos aqui esse apelo a algo mais que eu diria que não é concretizável em faz isto, como se fosse uma lista. Não, é preciso estar desperto, é preciso estar atento. E essa loucura que é a sabedoria faz lembrar muito o pedido que o rei Salomão fez. Dá-me um coração atento, não pediu riquezas, não pediu estes tais méritos humanos, esta grandeza que temos sempre a tentação de escorregar para ela, do sucesso, do dinheiro como o grande Deus às vezes, nada se faz sem isso. É um apelo, de facto, a uma loucura que significa viver atento e viver desperto ao outro, e viver desperto a a alegria de viver, porque o contrário, de facto, é ficarmos presos a estas coisas muito comezinhas, se calhar como o próximo domingo, e isto já antecipando, mas irá falar, esta novidade de uma santidade que passa pelas relações novas que fazemos, pela construção do mundo como seria a vontade de Deus. Penso que isso é loucura, ainda às vezes hoje. E fica esse desafio muito concreto que emerge a partir dos textos que se escutam nas Eucaristias este domingo. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa onde quisemos analisar esses 3 textos. Mais logo, siga o programa Eclésia na emissão da Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.